Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. E aí, japonês, cumprimento a galera que mandou boa noite. Boa noite, tudo bem a todos? Ó, a gente já vai avisar, já que tá tudo combinado, porque nós estamos com as cocas são vermelhas, a batata Pringles é vermelha, o japonês tá de vermelho, eu tô de vermelho, o tic-tac é vermelho e o Nescau Ball é vermelho. Então tudo é vermelho, foi muito por um acaso. Mas é muito engraçado a observação. E aí, gente, sextou, amanhã a gente passou na feira. Comer aquele pastelzinho bacana. Se alguém sentir no coração, de fortalecer o canal. fortalecer o youtuber, tá vendo? E aí, japonês? Está bem? Vamos fazer o programa de frente com O japa. de frente com o japa. Os japa. Com os japa. Hoje eu tava, o menino do almoxerifado lá na empresa tá com Covid. Mas tá na reta final do Covid. Aí eu fiquei lá embaixo, aí eu fui arquivar um e-mail que eu tinha mandado para ele, eu resolvi com a senha dele. Eu fui arquivar e quem disse que eu não achava meu nome? E Fernando, o único Fernando que tinha pasta com o nome Fernando era Fernando Amorim. Eu falei, caramba, cadê? Com muito custo eu li e tava japa. Eu falei, nossa, eu não sou japa, velho. Os caras chamam, encheu o saco, então o nome da pasta minha é japa lá. Então aí eu fui arquivei o e-mail. Eu demorei uns 5 minutos para achar. Lá no trampo também, ninguém me chama de Marcos. É, cara. Não, mas pelo menos você tem cana. E eu. Não, você também tem. E eu, os caras chamam pra encher o saco. E aí, gente, tudo certo? Hoje tá um clima muito agradável. Graças a Deus, né? Uma sexta-feira, uma semana cansativa. Nossa, não me fala. Diga-se de passagem. Ai, falei. Foi mal aí, não é? É só sono mesmo. Desculpa. Ih, tô ligando pro japonês. Tá devendo quem? Eu tô devendo Não, as lojas. Os agiotas. agiota. Um povo aí. Gente, hoje o tema da live é um tema muito especial. Talvez um dia a gente faça até um estudo falando sobre a vida dos discípulos, né? Falando sobre quem eles foram, as histórias deles e tal, que acho que é uma coisa muito, muito legal. Mas o tema é o viver é Cristo e o morrer é lucro. Segundo Marquinhos, é uma declaração de Pedro. Só errei. Antes de começar a live, o Marquinhos falou assim, não, eu gosto muito porque Pedro, quando fala, não japonês, foi Paulo que falou. Foi Paulo. Não, mas tranquilo. Mas é uma declaração de Paulo e eu acho ela muito profunda, apesar de curta. Eu pedi pro Marquinhos abrir, mas ele falou que ele tá cego, ele não vai conseguir ler. Não, aí eu vou ler porque no programa não dá pra pessoa ficar assim. Está lá em Filipenses, no capítulo 1, o versículo 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou algumas versões é ganho. Então é uma coisa assim muito engraçada. Eu fui escrever a pauta, eu estava até comentando aqui um pouquinho antes de começar, que na verdade a pauta que eu escrevi tinha 4 linhas, eu li as 4 linhas que eu escrevi, uma era esse versículo, a segunda linha era dividindo essa declaração em 2 perguntas e uma base bíblica, que foi a pauta que eu escrevi. Mas por quê? Eu já pensei, quando eu fui começar a tentar escrever a pauta, eu falei, nossa, eu vou colocar quem quer morrer, quem está disposto a morrer, para quem que morte é lucro e tal, mas eu fiquei pensando, eu falei, bom, na verdade talvez não é a parte mais importante. A parte mais importante é quem está disposto a viver verdadeiramente. O viver é Cristo. E acho que essa talvez seja a parte mais profunda da declaração. Porque viver é Cristo é uma coisa muito abrangente, é algo muito grandioso. E quem hoje está disposto a viver 100% para Cristo? Hoje, no mundo que a gente está vivendo, Você largaria seu emprego? Sei lá. assim, bem sincero. Você pensando hoje. Colocando o hoje. Fazer missões, sei lá. Eu não faria. Não largaria. Não largaria. Não largaria. Eu sei, tipo. Não, talvez por chamado. Não, tirando essa parte. Mas tipo assim, hoje, você chegar e falar assim, não, larga. Eu não teria coragem, talvez. Não largaria. Eu acho que tem que ser um negócio muito profundo, muito forte. Muito forte, porque eu acho que é muita responsabilidade. É muito difícil, né, cara? Você sair do certo pro muito incerto, né? Tem aquilo que Então, foge do isso controle que da eu nossa falei, mão. Tipo, não tá
O que é fácil, o que é cômodo pra mim é eu saber que, tipo, vou trabalhar, eu sei. E eu vou receber. Eu vou receber, eu tenho meus dinheiro. problemas pra resolver, eu sei como resolver, mas e lá fora? E na hora que você tá 100% dependente de uma coisa que você não vê. Que não vê, que você não sente. Meu, aí é difícil, é complicado, né? Eu penso assim, né? Não, é loucura, eu também penso da mesma forma, assim, eu tenho uma segurança que, poxa, eu tenho... uma segurança. Não, tipo assim, não, é que também empresas podem fechar, falir do nada e tal, então não é muito seguro, mas, pô, eu tenho uma segurança que chega o dia certo, eu vou receber meu pagamento, tranquilo, eu vou ter. E você largar para ir pro nada é muita loucura. Mas é ao mesmo ponto que é engraçado que as pessoas que largaram tudo para viver algo louco, não só falando dos discípulos, mas das pessoas hoje, os maiores milionários aí do mundo. Nenhum deles você não escuta uma história de fracasso, de tipo assim, cara, eu abandonei tudo, me lancei nisso e deu errado. Hoje eu sou pobre, voltei a ser miserável, passo fome. Ninguém tem essa história. Todo mundo que largou tudo para fazer algo, a pessoa venceu. Todo mundo assim. E eu tava esses dias, eu tava na empresa, assim, eu tava pensando sobre isso. Eu falei assim, meu Deus, que loucura, né? Porque muitas pessoas largaram tudo para viver o talvez nada, e o nada se tornou o triplo, mais do que tudo, né? Se tornou algo muito maior. E o que, como ele diz, né? O que é lucro. É lucro, porque tipo assim, eu acho uma declaração... intensamente o momento, a partir de tudo que Paulo fazia era muito intenso. Então quando Paulo perseguia cristão, Paulo era intenso nisso. Eu acho que é uma das, assim, da qualidade, talvez barra defeito de Paulo, mas eu acho que mais qualidade do que defeito. Ele era muito intenso em tudo que ele fazia. Então ele era intenso em perseguir cristãos. Cara, era intenso, ele era empenhado, ele perseguia, matava, prendia e tudo. Ele era muito intenso, mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, o chamado que vem para a vida de Paulo ele vive intensamente o que é viver Cristo. Cristo, assim. E assim, eu acho que é um dos maiores referenciais de discípulo, eu acho que é Paulo. Existem pessoas que gostam de um ou outro, mas assim, Paulo ele tem a maior parte de livros, acho que o maior número de livros escritos, eu acho que é de Paulo na Bíblia. Existem livros que as pessoas acham que foi ele e tal, porque é o jeito que está escrito e tal. Então assim, Paulo escreveu muitos livros da Bíblia e um homem que viveu intensamente, assim, algo muito profundo. Esses dias eu não sei o que eu estava dando uma pesquisada, eu estava passando em algum lugar e eu vi um negócio sobre Paulo, aí eu entrei para ver. E Paulo ele foi morto decapitado, lembra, gente? Foi tirado a cabeça dele, arrancaram a cabeça dele. Só que eu vi, lendo, que arrancaram a cabeça dele por misericórdia, porque Paulo tinha cidadania romana. Então ele morreu de uma forma respeitosa. Então, tipo assim, foi respeitosa. Eles tiveram misericórdia do cara, porque ele tinha cidadania romana. Então ele tinha uma moral dentro de Roma. Então ele morreu de uma forma tranquila. Enquanto Pedro morreu crucificado e ele pediu para ser de ponta cabeça, que ele não era digno de ser crucificado como Jesus foi. Então assim, Paulo ele teve uma morte sim assustadora, mas cara, eu vi falando de uma forma respeitosa. Naquela época acho que deveria ser tipo mais fácil, né? Ou rápida. Então, mas uma época muito louca. Então, é que crucificava as pessoas e depois, tipo, se a pessoa não morresse, eles iam lá e quebravam as pernas, né? Não, e o povo assistir. E a pessoa ficava assistindo lá. Tipo, o povo assistir, criançada na praça. Paulo foi decapitado, não foi numa salinha fechada. Abaixou lá e... Foi num ao vivo, assim, com a galera, assim, no meio da rua, foi decapitado. Então falam que teve essa misericórdia dele. Mas a declaração de Paulo eu acho interessante porque ela prova um ponto de maturidade muito grande. Porque a pessoa que chega ao ponto de vivenciar algo, que ela traz essa declaração, que viver para ela é Cristo e morrer é lucro. Eu gosto muito assim já gostei muito de debater isso. Hoje eu não perco muito tempo com debate, mas que um cristão não pode ter medo da morte. Eu gostava muito de debater isso quando era mais novo, porque, poxa, a pessoa ter medo da morte é muito errado, né? Porque você tem medo da morte, talvez você não sabe para onde você vai. Você sabe dentro de você, talvez, que a vida que você leva, você não vai para o céu.
Então a pessoa ela tem medo da morte, mas na real eu acho que ninguém está pronto para morrer. É a mesma coisa, se chega, igual um dia eu vi um cara fazendo uma comédia lá que a morte chega pro empresário lá, falava assim, não, hoje é seu dia. Eu falei assim, não, cara, pô, meu dia e tal. Eu falei, não, viu, hoje é seu dia. Eu falei, não, cara, me dá mais um dia, me dá mais uma coisa. Então eu acho que na real ninguém tá pronto para morrer, ninguém quer morrer. Todo mundo fala, não, chegar chegou, chegar mesmo, bater na porta. Semana passada eu até falei disso, eu trabalho com uma pessoa que ela falava que eu tô nem aí, eu vivo a vida que eu quero, faço o que eu quero e tal. O cara ficou doente, foi pro hospital, ó, você vai ter que largar a bebida alcoólica do dia pra noite, o cara só breu de bebida, cara. Nunca bebi. O cara não bebe, só faltou tudo que eu ir pra igreja, se tornar cristão. Mas o cara largou a bebida do dia para a noite, porque ele se deu cara de uma realidade, o cara encarou a morte. De tipo assim, a morte, tchau, tchau que eu prefiro viver e tal. O pastor Cláudio Duarte, quando fez com aquele homem lá que ele falou que queria divorciar da mulher, ele fala, não, Deus, mata ele, porque o homem começa a esquivar, tipo assim, não, eu não quero morrer, eu prefiro tudo que morrer, então, não quero, então acho que na real ninguém está pronto para morrer. Só que Paulo ele enxergava a morte como lucro, e realmente, se a gente for parar para pensar, não é mentira a declaração, não é mentira a forma que ele pensa. Porque o viver é Cristo. Paulo ele viveu uma missão intensa. Eu separei o texto, eu não sei se você já leu isso na Bíblia, mas também não sei se os irmãos conhecem. Mas Paulo ele tem uma declaração que ele relata tudo o que ele sofreu, em sequência, todos os sofrimentos dele. Eu acho muito engraçado porque, a gente sofre alguma coisa, a gente já quer parar, né? Tipo assim, eu tô indo para um lugar, se furou o pneu do meu carro, é um sinal, eu tenho que parar, eu não tenho que ir. Mas Paulo fala de espancamentos sequenciais que ele viveu e ele não deixou, cara. Aquela época era muito perseguido, né? Não, imagine, um homem que perseguia, ele tá apanhando, entendeu? Tipo assim, a galera que eu ensinei, o meu estagiário tá me batendo. Agora ele virou... O meu estagiário, que é o moleque que andava comigo, que eu ensinava ele que ele tinha que bater, ele aprendeu tão bem que ele tá me batendo. Então Paulo ele tem esse profundo pensamento do que viver é realmente Cristo. Só que hoje, eu paro para pensar, nós somos uma geração que a gente não está vivendo Cristo. Eu não acho que foi ontem ou antes de ontem, eu escrevi uma devocional e falava sobre a cura. Qual foi a cura mesmo? Eu não lembro. Foi a cura de um cego, endemoniado. Além de cego, ele estava endemoniado e trouxeram ele para Jesus. E quando eu comecei a escrever, meu pai entrou no meu quarto, deitou na cama e falou, tá fazendo a devocional? Eu falei, tô. O pai falou, sobre o quê? Eu falei, um milagre de Jesus que não tem diálogo. O pai falou, como assim não tem diálogo? Eu falei, não, e além de não ter diálogo, tem 2 versículos só. E só relata em Mateus. O pai falou, como assim? Eu falei, é um cego endemoniado, olha que coisa louca. E a Bíblia não relata o diálogo. Falam que trazem para Jesus o cego, então eles trazem o endemoniado e era cego, ou era mudo, gente, desculpa se eu estou confundindo, acho que ele era mudo, ele era mudo, ele era mudo, verdade, ele era mudo. Trazem para Jesus, e Jesus expulsa o espírito dele, e quando expulsa, aquele homem começa a falar e começa a pregar, e a multidão se espanta. Porque além das pessoas estarem vendo que aquele homem estava claramente endemoniado, o cara não falava, o cara nunca falou, e ele está falando, Jesus só expulsa. Jesus não fala de cura, Jesus não fala de fé, não, Jesus expulsa o espírito e aquele homem volta a falar. E os fariseus da época, a religião da época, a galera da igreja daquela época, olham para Jesus e o título do texto fala assim, a cura de Jesus expulsa um espírito de um mudo e a blasfêmia dos fariseus. E o último versículo desse texto fala que os fariseus olharam e falaram assim, não, só o maioral dos demônios que pode expulsar demônio de alguém. Então eles estão comparando, eles estão falando que Jesus é o maioral dos demônios, a blasfêmia dele. E é muito chocante você parar para pensar no que é uma blasfêmia, porque acho que é aquela coisa que a gente ouvia desde criança, que é o pecado sem perdão, que é aquela coisa que é absurdamente absurda e tal. Então os fariseus eles dão essa declaração. E isso me chamou muita atenção, porque eu tenho pensado muito
na geração que a gente está hoje, que a gente é uma geração que a gente está deixando de crer, está deixando de ver Deus, sabe? A geração que a gente está enchendo muito de si. E eu falei para meu pai, pai, a devocional que eu escrevi, eu fui para a parte que os fariseus, eles são a representação do mundo de hoje. Porque como os fariseus, talvez a gente não esteja blasfemando com palavras, mas a gente, com as nossas atitudes, a gente está deixando de falar de Deus. E não só isso, assim, como uma confirmação, ontem eu fui na faculdade da Thaís para a apresentação dos projetos da ZONG. E me chamou muita atenção, porque eu estava lá sentado, teve as apresentações dos grupos e tal, e foram 10 grupos ao todo que apresentaram. E passaram uns videozinhos, aquelas baboseirinhas de faculdade, passam uns vídeos motivacional lá e tal. E teve uma hora que eu me peguei assim, olhando para o vídeo, em momento nenhum, o vídeo falando sobre motivação, o vídeo falava de Deus. E tipo, aquilo me chamou a atenção, me prendeu, que eu tava parecendo que eu estava prestando atenção no vídeo, tipo assim, eu estou assistindo. Tanto que a minha Thaís escutou com ela e falou assim, ele está prestando atenção. Aí eu ia falar que tipo, eu estou viajando, mas eu falei, não, eu estou prestando atenção, né, eu estou olhando. E foram-se as 10 apresentações e nenhuma apresentação falava de Deus. O professor que foi dar a abertura falou assim, não, eu quero fazer 3 agradecimentos. Aí eu até falei com a Thaís, falei, o primeiro é Jesus, né, que foi o maior referencial de fazer o bem a alguém, foi Jesus, né. Não, eu quero agradecer a faculdade, eu quero agradecer os alunos que fizeram, eu quero agradecer qualquer coisa menos a Deus. E 10 grupos apresentaram e nenhum dos grupos falou o nome de Deus. Tipo assim, não, soltou um graças a Deus. Não, a gente conseguiu uma arrecadação, graças a Deus, sei lá, Deus abençoou. Nada. Então, tipo assim, aquilo me chamou muita atenção. No final eu estava pensando, falando assim, rapaz, 10 grupos fazendo um trabalho muito bonito, só que ninguém, em momento nenhum, soltou um Deus, talvez até sem querer. Ninguém falou, uma coisa normal de você falar, você fala, não, graças a Deus e tal, meu, passaram assim, ninguém falou o nome de Deus, e aquilo, nossa, e eu já estava com aquele pensamento, e Deus mostrando para mim, falando, aí Deus falou assim comigo, olha aí, uma geração inteira que não falou meu nome, que não sabe assim, então a gente é uma geração que a gente está deixando de crer, e deixando de crer que a gente está deixando de citar Jesus. Uma criança vai para a escola, a professora fala assim, tem que fazer o bem, porque é sua obrigação fazer o bem. Mas ela não fala que quem ensinou a fazer o bem foi Deus. Que para a gente ter referencial do que é certo e o que é errado, o certo teve que existir. E quem é o certo? Qual ser humano, desde a fundação do mundo, é o correto? Quem foi o referencial daquilo que é certo? Foi Deus dando os mandamentos, dando as leis para o povo, e depois foi a consumação com Jesus. A aplicação, porque do resto, Adão e Eva nasceram num lugar perfeito, com tudo perfeitamente perfeito, nada, não tinha televisão, não tinha entretenimento, não tinha nada, e eles conseguiram achar pecado na perfeição. Seres humanos, assim, então, é uma coisa muito, muito profunda. Então, assim, eu vejo que a gente é uma geração que a gente está deixando, e isso eu me incluo como geração. Hoje as pessoas, elas conquistam algo, elas falam assim, não, consegui aí, graças a Deus e tal, mas não é muito graças a Deus. A pessoa, ela fala graças a Deus por costume, por vício de linguagem, mas a pessoa, ela é cheia de si. Não, eu consegui porque eu me esforcei, porque eu trabalhei, porque eu isso, eu aquilo. Então, mas para você ter saúde, não é você. Como é que você controla a sua saúde? Você pegou Covid. Da onde se pega Covid? Você não sabe, isso é do ar. Você está passando, você respira, você pega. Quem que te livra disso? Deus. Não tem como eu controlar isso. Eu posso ser a pessoa mais saudável do mundo, mas eu posso pegar a doença, e aí? Então as pessoas, elas falam, ao mesmo tempo que elas falam de Deus, elas falam que são muito cheias de si. Então a gente é uma geração que a gente está muito cheio de si. Muito, muito, muito. A gente está se enchendo de Deus, das coisas do mundo, e a gente está deixando Deus de lado. As pessoas falam de milagres. Nossa, muito me incomoda essa declaração. A igreja não tem mais horário por milagres não acontecem mais dentro da igreja. Eu falei, irmão, condição para um milagre acontecer é fé, e fé não é templo que tem, é pessoa. Então, se eu não vejo milagre, é porque eu não tenho fé para ver um milagre. Sabe, uma cura antes dessa, Jesus, ele cura. A pessoa não está buscando, né, para conseguir. Não está buscando, não, entra no quesito fé. Jesus, ele cura 2 pessoas, 2 cegos, Jesus cura de uma vez. Jesus pergunta para eles, vocês creem que eu posso curar vocês? E eles falam, sim, Senhor. Aí Jesus olha para eles, então assim, faça-se conforme a sua fé.
eu fico imaginando se hoje Jesus chega para mim e para você. Vocês têm fé? Tenho. Estou diante de Jesus, né? Tenho muito, nossa. Mas tenho é fé. Faça-se conforme a sua fé. O que ia mudar? Você não tem fé? Então, isso que eu fiquei pensando, se Jesus declara isso para mim, o que mudaria na minha vida? Fernando, hoje, colocando uma representação que a gente tem de um gênio de uma lâmpada, Jesus chega e fala assim, conforme a sua fé, 3 coisas vão acontecer. Que 3 coisas? Que coisas vão acontecer? A minha fé, ela vai mover o quê? E eu fiquei pensando nisso, eu falei, rapaz, o que vai mover? Isso eu pensando, né? Pensando eu. Agora imagine você colocar isso numa escala cidade, escala país, mundo. O que aconteceria conforme a nossa fé? A fé que a gente tem. Aí eu fiquei pensando nisso e eu venho a semana inteira assim, analisando isso, falando assim, poxa, a gente está deixando de ver Jesus nas coisas. A gente está deixando. Eu vejo uma criança que fala um palavrão perto de alguém e fala assim, ó, você deixou fulano de tal, eu falei palavrão na frente de fulano de tal, você tá louco? E Fernando, eu vendo aquilo, eu falei assim, cara, Jesus viu. O que essa pessoa tem de valor se Jesus está vendo? Então a gente é uma geração que eu me preocupo que o Marquinho está vendo eu errar, só que eu não me preocupo que meu Deus é onipresente e onisciente. E que Ele está vendo. Eu acho que eu estou escondendo de todo mundo e Deus está vendo. Eu não penso nisso. Eu sou a geração que eu me preocupo que o pastor Alex não pode ver eu fazendo errado. Não pode, ele não pode ver. Eu escondo do pastor Alex e eu acho que está tudo certo, só que eu não escondo de Deus. Eu não consigo esconder de Deus. Então hoje quem está disposto a viver é Cristo. Morrer é lucro, eu acredito que quase ninguém. Mas o viver é Cristo. Quem está disposto a morrer, a viver? Porque só pode declarar isso, que morrer é lucro, quem já está vivendo, o viver é Cristo. Se não vive, você não vai ter certeza daquilo que você vive. Paulo chega a declarar na Bíblia e fala assim, vocês podem me imitar, pode se tornar meu imitador, porque meu relacionamento com Deus é impecável. Se você me imitar, você pode ter certeza que você vai para o céu. Aí eu entro nos meus pensamentos viajados, eu entro. Se o parâmetro de Deus para entrar no céu for Paulo, Pedro, qualquer um deles, quem que sobe? Aí lascou. Quem que sobe? Vamos entrar no quesito. Existe um parâmetro, existe uma régua. Quem entra? Eu entro. Entre eu e Paulo, quem que entraria no céu? Entre eu e Pedro, quem que entraria? Essa régua não dá. Quem? Não vai na somatória fazer número. Quem tem mais, quem tem menos? Só que a gente não para pensar nisso, a gente para pensar assim, não, ir para o céu, gente muito brasileirão. É a nossa crença, viu? Deus me ama, Ele te ama, realmente, Ele te ama. Só que o nosso Deus, Ele é plenamente justo. Igual uma vez, eu já escutei uma pessoa falar assim para mim, eu já aceitei Jesus, meu nome está lá no livro, lá, e agora eu posso fazer o que eu quiser. Perguntar para essas pessoas, você viu escrito? Que página que está? Já que você é tão próximo. Beleza, eu aceitei Jesus. Vou pegar, vou sair, vou fazer tudo errado. E aí? Aceitei Jesus, meu nome está lá. Né? Então conhece tão pouco. A gente não sabe que, aceitou, que legal, mas a mesma Bíblia que fala que você tem que aceitar, ela fala que você vai viver uma mudança, né? Mas tem que mudar, né? Se a pessoa fala que não existe o venha como está, sim, mas o vir como está não é permanecer como você estava. Né? É vir. Você pode vir, tranquilo. Mas você não vai permanecer, porque a hora que você entrar é impossível. Sabe, tem um louvor que fala isso. Todo caminho é comum até Jesus passar. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus por curiosidade. Curiosidade, não era para tocar, não era a mulher do fluxo de sangue que precisava de uma cura. Não, Zaqueu sobe para olhar. Sobe numa árvore de espinho, baixinho. Jesus para e fala assim, desce que me convém ficar na sua casa hoje. Desce Zaqueu correndo, vai para casa, comida, tal. Jesus senta e a Bíblia não relata a conversa. Eu imagino Jesus comendo, com fome. Imagino Jesus, talvez elogiando a comida, falando, nossa, tá bonzão, hein? Nossa, irmã, que tempero é esse? Nossa, cozinheiro daqui.
Então Jesus comendo na mesa, Jesus sentado numa mesa comendo. Zaqueu olha e fala assim: Senhor, se eu defraudei alguém alguma coisa, eu vou restituir 7 vezes mais, e o que eu tiver eu vou dar aos pobres, e acabou. Jesus levanta a cabeça e olha: hoje salvação entrou na sua casa. Acabou, não tem diálogo. Então a vida de Zaqueu não foi planejada, ele não planejou uma mudança, ele não planejou um encontro com Jesus, ele queria ver quem que era, curiosidade. E a vida dele mudou completamente. A mulher de fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, gastou tudo o que tinha, e de vez melhorar, ela piorava. Não, se eu só tocar na roupa de Jesus, eu vou ser curado. A fé curou. Jesus passando, ela ó, conseguiu. Tocou, sentiu, nossa, fui curado, nossa, e tal. Você imagina aquela sensação, daquele sentimento. Jesus para, viu quem me tocou? 12 discípulos, fala Jesus. Todo mundo se empurrando. Quem não te tocou? Todo mundo te tocou. Não saiu o poder. Aí vem a mulher chorando, fala: não fui eu. E Jesus para. Só que legal, o milagre é gigantesco. E a filha de Jairo estava morta. Jesus estava a caminho, precisando. E Jairo não se desespera. Então, assim, são sequências de coisas acontecendo que a gente hoje não tem fé, a gente não tem crença para ver isso. Não tem. No dia que meu pai estava lá deitado, eu falei pro meu pai, assim: essa é a minha preocupação com o anticristo. Porque ele vai vir e ele vai operar milagres. Então você pode falar que uma pessoa é fraude até o ponto que ela chegar em você. Fala assim: imagina, o Marquinhos está pregando, está falando, isso, aquilo, falando: esse cara é uma fraude. Aí esse cara vem, eu tenho um problema na perna, eu manco de uma perna, ele vem, toca em mim, eu paro de mancar. Como é que eu vou falar, ser humano, que esse cara é uma fraude? Se eu sentir, é algo que eu senti, isso tocou dentro de mim. O anticristo, ele vai fazer milagres. Então imagine, o povo incrédulo que nós somos, a gente não tem fé, a gente vai ver milagres acontecendo que não vão ter a ver com fé, não vão precisar de fé, vão ser só milagres. Como uma pessoa, o anticristo, ele não vai vir para pegar pessoas do mundo. Não, ele vai vir para desviar aqueles que são firmes. Para enganar, né? São firmes, eu acho que vão ser poucos. Ele não vai curar tanta gente, porque sei lá, vamos colocar quem é muito firme aí na fé. Acho que é um número aí reduzido de gente, né? Não é uma galera, acho que não passa dos milhões aí. É brincadeira, a gente não tem que ser juiz de ninguém. Não é juiz, não é só para julgar. Mas para pra pensar assim, tipo, entenda a linha de raciocínio. Eu acho que não tem muita galera assim, né? Mas o anticristo, ele vai vir, ele vai fazer milagre. Como é que você, a gente tem hoje aquele cara que se fala o Henrique Cristo. Aquele cara é uma piada para todo mundo. O cara é uma piada, porque o cara não faz nada. Eu já vi uma galera falando que ele acredita mesmo, que ele é mesmo, não é um personagem não, ele tem. Só que ele é uma piada pra galera, todo mundo sabe que o cara e tal, todo mundo fala. Só que imagina se esse cara começa a curar a gente. E não as curas que a gente tem, essas curas de internet, curar pessoas mesmo. É aquela coisa, eu não acredito que o prêmio da Mega Sena é real, aí eu ganho. O que eu vou falar? Não, é real muito, porque ganha e tal. Então você fala que não, só que a partir do momento que chega em você, cara, não tem como não falar, não tem como falar que, sei lá, eu não gosto de fulano de tal, não gosto de fulano de tal, e sei lá, um dia eu estou precisando de uma ajuda, a pessoa que eu tanto reclamo que não gosta, a pessoa me ajuda. O que eu faço? Falando, então, sabe aquela pessoa, que pessoa da hora. E tal, mas o que mudou? Não, então, eu estava passando por isso. Então o anticristo, ele vai vir para isso. É isso que vai acontecer. É para enganar escolhido, para enganar quem está benzão com Deus. E aí, quantos de nós vamos cair nisso? E olha que a Bíblia avisa. E essa história de avisar antes. Não, e essa história de avisar antes, os discípulos sofreram com isso, que Jesus falou que ele ia morrer e ele ia ressuscitar. E mesmo assim, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, os caras estavam deixando de crer. E Jesus avisou tudo. A primeira coisa que fizeram, vamos pescar. Os caras estão lá, eles estavam vivendo com Jesus. Jesus alertou tudo, falou tudo o que ia acontecer. Jesus falou que na mesa estava o traidor,
tudo que Jesus falou aconteceu. Falando até o lado, né? E mesmo assim, Fala que vai o galo ia cantar, né? Jesus fala, tudo acontece conforme Jesus falou. Jesus morre, os caras se decepcionam. De falar, meu, Jesus morreu, e agora? Os discípulos caminham de Emaús, falando, nossa, e agora o que nós vamos fazer? Jesus aparece, o que está acontecendo? Cara, como assim que está acontecendo? Jesus morreu. E tipo assim, os caras estão presos, que aconteceu uma coisa já avisada e eles estão desesperados porque eles esqueceram completamente. Eles estão focados só que Jesus morreu. Pedro andava com a espada porque ele tinha certeza que Jesus ia fundar um reino. Essa era a intenção de todos os discípulos. Cara, nós vamos derrubar o Império Romano e nós vamos fazer guerra em nome de Jesus aí e nós vamos trazer... Vamos dominar o mundo. Nós vamos dominar o mundo. Dominar o mundo, a gente vai ser os caras. Jesus, você vai ser rei. Você. E Jesus olha para Pedro e fala assim, aparta de mim, Satanás. Porque Pedro, inocentemente, talvez ele não entendeu que ele estava tentando barrar a missão de Jesus. Barrar a missão de Jesus, que a missão de Jesus não era essa. Jesus falava que não era. Então, olha que loucura. Deus ele deixou avisado na Bíblia. Vai surgir uma pessoa que vai fazer e tal, e a galera vai acreditar. Como é o nome do... Esqueci o nome lá do... Que batiza lá o João Batista, né? Ele fala, Ele fala que ia vir uma pessoa que ele não era digno de batizar. Nem de tirar a sandália do pé. E ele já Porque fala, batizar. E João Batista falava, eu vou batizar vocês com água, mas vai vir um homem que vai batizar em espírito. E o batizar em espírito aconteceu em Atos, depois que Jesus foi. Então, João falou uma coisa que acho que nem ele entendia e depois que aconteceu. Nossa, é um negócio muito doido, né? Ele também tinha uma conexão com Deus assim absurda, né? Meu, pega Isaías. Isaías profetizou coisa que ele morreu e não cumpriu, né? Eu fico pensando nisso, o cara só foi louco. Porque ele profetizou muito sobre Jesus. Vinda de Jesus. Jesus vem 400 anos depois, mais ou menos 4 gerações morreu, viveu e morreu. Foi. 4 gerações, então tipo assim... É aquele louco lá que contou a história. Então tipo assim, a primeira geração ouviu, talvez até ficou com medo. Os filhos dessa geração, talvez ouviram da primeira um pouquinho. Só que a terceira geração já... Só foi um louco. Não aconteceu lá, não aconteceu. Só foi um louco, não aconteceu. Aí vem a 4ª geração, ainda não aconteceu. Quando Jesus vem, aí os discípulos da época começam a trazer, não, porque Isaías falava isso. Então Isaías para Mateus, Marcos, para todo mundo, não foi um louco, mas para todo o Velho Testamento que passou depois dele, talvez não entendeu. Foi uma pessoa falando de uma coisa que nunca aconteceu, mas aconteceu. Então assim, Deus ele está deixando avisado, só que a gente está deixando de crer. E esse para mim é o ponto mais assustador da humanidade. Eu deixar de crer em Deus, eu deixar de enxergar Deus. Eu deixar de enxergar que é um milagre eu estar vivo. É um milagre isso. Sabe, a gente trata a nossa vida como nada. Nada, a gente não dá valor algum. Olha que coisa louca, assim, eu paro para pensar, igual hoje eu falei pro Marquinhos, ele falou, meu, eu vou chegar em cima da hora e tal, tenho que vir correndo e tal. Eu falei assim, não, cara, não precisa vir voando. Vem com cuidado e tal. Cara, talvez isso, a gente colocar a nossa vida em risco conscientemente, talvez fosse até um pecado. Já parou para pensar, tipo assim, cara, mas para para pensar, não é que eu nunca fiz isso, não estou me dizendo que santo, mas cara, agora eu pensei para pensar, e se for? Eu estou fazendo com a minha vida, eu estou correndo, e eu correr aumenta a chance de eu não chegar nunca mais para nada. E eu estou correndo porque na minha cabeça, se eu correr eu vou chegar. Não, mas se eu correr eu posso nunca mais chegar em lugar nenhum. Nunca mais chegar em lugar nenhum. Aquele cara do Fusca. Eu vi a imagem do acidente. Teto de carro bateu. O Fusca bateu de frente e tombou. O teto dele caiu em cima do carro do outro. Cara, você imagina a velocidade que estava aquilo. Isso que o Fusca é um carro baixo. O Fusca não bateu por cima, o Fusca bateu por baixo. Ele não tinha que capotar, o carro do cara tinha que entrar nele, porque o Fusca tem a caída. O carro do cara é um Jeep muito mais alto. Pô, o cara
tombou o Fusca por E ele cima. estava 2 dias no destino dele. 2 dias de chegar num lugar que era a missão da vida dele. Há 2 dias de chegar, ele perdeu a vida por causa de uma ultrapassagem. O cara está 16 anos na estrada, o cara teve pressa para 2 dias. Para chegar no objetivo e não chegou. E o cara não chegou. Não chegou, então olha que coisa louca, assim, o que a gente tem feito. Aí eu paro para pensar e falo assim, meu Deus, o que eu estou me tornando? Sabe, um dia eu vou ter filho, e meus filhos? A geração deles. Nossa, eu penso assim, tipo, olha, colocando assim, depois que você falou, né? Eu só corro, eu vou correr pro trabalho, volto correndo pro trabalho, vai em algum outro lugar, tipo, para buscar material, vai correndo, porque tudo tem horário, tem prazo, então, tipo, correria o tempo todo. Cara. O tempo todo, você só corre. Mas o tanto correr, cara, é aquilo, você vai gastar a sua vida, seu tempo para ganhar dinheiro e vai gastar seu dinheiro para tentar recuperar a sua vida. Salomão é o maior exemplo, ele deixou escrito. Salomão fala, eu experimentei de tudo na vida, de tudo. O homem mais rico que teve no planeta Terra, desde a época dele. Ele fala, tudo é vaidade. Eu corri atrás do vento. Essa é a sensação do cara. O cara conquistou palácio, mansão. Hoje seria o cara que teria 40 Ferrari dentro da garagem dele, sem contar os outros milhões de carros que ele teria. O cara olha para tudo que ele conquistou, para tudo no ápice da maturidade dele, ele fala, eu corri atrás do vento. Tudo isso é só vaidade. Não tem valor nenhum. Eu desperdicei minha vida correndo atrás disso e não é isso que tem valor. É uma coisa muito maluca. O Whindersson, um dia ele contou num vídeo que ele fez, que ele foi fazer um show e o cara falou assim pra ele, falou, tá, o pagamento e tal. Ele falou, não, deposita lá na conta. Ele falou que ele nunca vê quanto ele ganha. Tem uma galera que cuida, né, e tal. O cara falou, não, leva uma coisa em dinheiro, uma quantidade. Aí ele falou, vou levar uma quantidade de dinheiro. O cara falou, quanto você quer levar? Ele falou, não sei. Quanto você acha que é bom? O cara falou, leva 40 mil. Ele falou, tá bom, vou levar 40 mil em dinheiro. Falou que o cara veio com a mala, com 40 mil reais, entregou para ele. Falou que ele chegou no quarto do hotel, ele abriu e ele colocou todo o dinheiro em cima da cama. Falou que ele ficou parado, sentado, olhando para o dinheiro, pensando horas. Ele falou assim, as pessoas têm matado gente por causa disso aqui. Pessoas têm perdido totalmente a vida por causa disso aqui que está em cima da minha cama. Falou que foi um momento de reflexão dele com ele mesmo, olhando para o dinheiro. Ele falou assim, eu não tenho que correr atrás disso. A vida não é isso, porque isso não tem valor. As pessoas estão tirando isso daqui, acaba de um dia para o outro. De um dia para o outro. Aí ele falou que ele começou a olhar e falou assim, eu não posso. Não é isso que é um negócio, não é esse o sentido da vida. Isso de um cara que veio muito pobre, um cara que passou necessidade. O cara está olhando para o dinheiro e fala, a vida não é isso. Não é isso que eu tenho que buscar, não é isso. Falou que aquilo foi um norte para a vida dele. Um norte, não que ele se tornou cristão nem nada, mas o cara teve uma perspectiva de, não é dinheiro. E hoje a gente está preocupado com isso, dinheiro. Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso, dar escola bilíngue para meus filhos, que custa 7 mil reais a parcela. Hoje faculdade não é nem tão caro comparado a preço de escola, né? Você paga a faculdade desde que a criança nasce. Eu já vi uma galera com dinheiro que paga umas escolas que 100 euros, 2 mil reais a parcela, você é louco. Então é um absurdo. Então assim, olha o que a gente está se tornando, o caminho que a gente está tomando. Só que a gente precisa acordar, porque é muito sério isso, a gente está deixando de crer. Existe um filme cristão chamado A Jornada. Recomendo muito esse filme, eu assisti com a minha mãe por um acaso, esse filme é muito bom. E o filme ele tem uma cena que me chama muita atenção. Várias cenas me chamam a atenção nesse filme, mas ele fala justamente do futuro. É como se um cara tivesse inventado uma máquina do tempo e mandado um cristão de antigamente para o nosso tempo de hoje. E o choque do cara. O cara se choca com um manequim pelado dentro da loja. Tamanho o choque do cara. E ele tem uma coisa que ele vai ensinar para a criança, e a criança faz alguma coisa de errado, ele abaixa e fala assim, você não pode fazer isso porque Jesus não gosta. E a criança olha para ele e fala assim, quem que é Jesus? Quem que é Jesus, cara? Não sei nem o que você está falando. E tem uma cena nesse filme que depois que o cara volta, ele tem essa experiência, ele volta para a época dele, o cientista pega a Bíblia
e coloca assim, enviar para 2022. Quando ele dá no botão da máquina de enviar, ele não consegue enviar a Bíblia. Não consegue, e o filme acaba nessa cena dele tentando enviar a Bíblia para o futuro e a Bíblia não vai. E aquilo, assim, para mim é a cena mais marcante do filme. Que eu estou vivendo uma geração que ela está caminhando, que a Bíblia vai ser um livro que ela vai deixar de existir para a gente. É um livro que há mais de 2000 e muitos anos ela está escrita. Ela nunca sofreu alteração. É o livro mais vendido do mundo. Mas é um livro que ele não vai chegar a 2050. O filme estava mostrando isso. O filme do livro de Eli lá, que o cara é cego, lá ele tem na mente, a turma vai atrás do livro da Bíblia, porque não tem mais nenhum lugar, mas só ele tem na cabeça. Eu nunca assisti esse filme do livro de Eli, eu já vi, mas eu nunca assisti, eu já vi o nome do filme, nunca assisti. Aí ele chega num lugar lá e a pessoa começa a escrever. Ele vai falando e a pessoa vai escrever. Então, a gente é uma geração que se distanciou, que talvez isso é uma realidade. Daqui para frente, talvez a Bíblia não seja nenhum livro relevante. Vai ser um negócio tipo... Porque hoje as pessoas substituem a Bíblia muito fácil. Eu tiro da Bíblia aquilo que a Bíblia fala que é verdade e eu coloco falando como eu sou um filósofo. Eu sou incrível. Esse dia eu estava escutando o Space Today lá, aquele gordinho do Space Today falando sobre astronomia. O cara perguntou assim para ele, falou, por que vocês não acreditam em Deus? Ele falou, cara, porque a gente quer achar lógica em tudo. Ele falou assim, não, eu acredito em Deus. Mas as pessoas, os cientistas, eles querem achar lógica em tudo. Então aquilo que foge do controle humano, eles não aceitam. Então Deus foge do controle humano. Então Deus não existe, é mentira. Então o que existe é que o ser humano surgiu por duas partículas que foram evoluindo. Não só do Big Bang, mas a teoria de Darwin. Que é que tá duas moléculas num lamaçal, cai um raio e forma uma vida de uma bactéria, a bactéria evolui para um bicho, aí bicho vai evoluindo, chega no macaco e o macaco vira o ser humano. Então até hoje o macaco... Não, eles são, é uma loucura, tanto que Darwin até muda essa declaração dele. Darwin fala, isso é loucura, não tem lógica, ele mesmo declara que não faz sentido, ele mesmo. O filme Deus Não Está Morto fala sobre isso, sobre essa teoria. O menino vai defender a tese que Deus não está morto lá para o professor que é ateu, e ele usa isso. Aí ele fala, Darwin declarou isso e tal, e mais para frente, anos depois, Darwin declara que é loucura, não faz sentido. Cheguei no ponto que, não tem como, é Deus mesmo e tal. E, talvez a criação da teoria do Big Bang é uma pessoa que leu a Bíblia e interpretou. Porque, cara, você imagina, Deus olha para um planeta e fala assim, haja luz, separa terra e água, cria vida, cria animal. Realmente parece uma explosão. Se eu estou do lado de fora, parece. Fez barulho? Você imagine o barulho. O barulho separando assim, terra subindo da água, tudo concentrado, tudo ali dentro. Animal sendo criado, Deus falando. Então, e realmente parece uma explosão. Se for parar para pensar, faz sentido. Só que o Big Bang, ele só coloca que é por um acaso. A única diferença, o que a Bíblia realmente diz, é que tinha uma pessoa controlando aquilo. O cientista não tinha ninguém controlando. Aí entra no acaso, que o acaso vazio. O acaso vazio, que tipo assim, cara, não faz sentido o vazio. Como um ser humano tão complexo, ele veio da lama com duas coisinhas que não virou um ser humano? Não. É loucura. Do nada, na Terra não tem nada, não tem árvore, tem bicho vivendo. É louco. Eu não entendo, a gente não é salvo para entender isso, não tem que entender isso. Porque se Deus fosse completamente compreendido, ele não seria Deus. Ele seria outro ser humano qualquer. Porque não tem valor. Então Deus não é para ser completamente compreendido. A Bíblia não resume Deus. Deus não é só aquilo, não é só Gênesis e Apocalipse, é muito mais do que isso. O que ele fez é muito mais do que isso. Então assim, a gente é uma geração que a gente tem deixado de ver. Isso é um pouco preocupante. Então fica aí um diálogo aí para dentro de casa, para você pensar enquanto você trabalha. Qualquer coisa, eu oro muito para que Deus coloque isso no coração das pessoas e que realmente as pessoas parem para pensar nisso, porque, cara, é algo muito profundo você parar para pensar nas coisas de Deus.
É uma das coisas que eu mais gosto em Deus. Você orar ajoelhado é muito bom, você parar para ler a Bíblia é maravilhoso. Mas você conversar com Deus por coisas, por perguntas, tirar dúvida, cara, é uma forma que Deus fala comigo muito absurdamente, assim. É algo muito profundo. É eu ir na quadra jogar bola, eu tenho experiência com Deus que algo acontece, Deus fala comigo, então é muito inusitado, assim, eu sempre sou surpreendido com Deus falando comigo. Sempre. Ontem eu fui num negócio de uma faculdade que não tinha nada, não era um culto e tal. E Deus falou muito comigo lá, me chamou muita atenção. De falar, falou, tá vendo? Não falaram meu nome. Não que tinham que falar, também não estava errado os grupos, mas olha que loucura, ninguém falou. O maior referencial de alguém que fez, né, o bem para as pessoas não é referencial. A gente não cita, a gente vai fala de uma pessoa boa, você vai citar a Madre Teresa de Calcutá, porque é quem todo mundo fala, mas ninguém fala Jesus. Ninguém fala, não, Jesus é uma pessoa perfeitamente boa. Não, ninguém fala, a gente cita outras pessoas, a gente cita história, a gente cita, mas a gente não fala de Jesus. A gente cita muito referência, a gente não é uma referência, não busca ser uma referência, a gente esquece da maior referência. Eu cito referências menores. Eu vou falar de um cristão atual, eu vou falar do Billy Graham como referência. Não, eu tinha que falar de Jesus. Jesus, o Billy Graham, realmente, talvez o Billy Graham não se citasse como uma referência. Ele citasse Jesus, fala, não, sou eu não, vai lá. Eu leio aqui, está escrito aqui, eu não tenho nada a ver com isso daí, eu sou uma pessoa, sou um ser humano, eu tenho pecado, eu peco, eu penso e tal, beleza. Então talvez nem ele, a gente cita, né? Eu conheço, já li a história dele. Que valor tem, cara? Legal, você conhecer muita coisa é legal, mas conhecer e nada, pérolas aos porcos. Você vai julgar, você tem conhecimento, você tem a maior pérola, só que não tem valor. Não tem valor algum. Então o conhecimento não é para você. Conhecimento é entendimento, e entendimento vira prática. Acabou. Se você não fizer uma dessas coisas, cara, infelizmente sua vida vai estar completamente errada. Então viver é Cristo. Eu separei aqui o que Paulo declara e está lá em 1 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Olha o parâmetro de Paulo para se comparar a qualquer cristão da época. Eu tenho estado mais na cadeia. Hoje o cristão ele quer viver do púlpito, mas ele não quer viver no púlpito, mas eu quero viver daquilo. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muito mais vezes estive em perigo de morte. Então Paulo está deixando muito bem claro. O ponto de comparação de um cristão não é aquilo que venceu. O Marquinho venceu na vida porque ele tem um carro bom e eu não tenho um carro tão bom quanto o dele. Isso não é parâmetro para um cristão. O que o Marquinho padece por Deus mais do que eu, sim. Aí sim, a gente coloca. O nosso ponto de avaliação nunca é esse. Nunca é esse. É por isso que Deus fala, não julga, porque você não tem parâmetro para julgar. Porque o nosso parâmetro de julgar é um rico venceu na vida. Então você tem que ser rico porque você tem que vencer na vida. Não, ser rico não é bom. Não é bom para uma galera aí, não é bom. Então vamos lá. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes. Não, em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Foi tão doído que Paulo contou quantas ele tomou. Você imagina você apanhando, você contar quantas você está apanhando. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. Quem era apedrejado na época não era para ficar vivo, tá bom? Então você imagine, 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. Eu nunca acreditei em Paulo. E uma dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. 24 horas, ficar no chuveiro. Mais de 1 hora é ruim. Ficar com 24 horas boiando no mar. E o mais engraçado é que nunca você vai ver Paulo se queixando para Deus. E para mim entra na mesma coisa que Jó. No meu ver tinha direito de questionar. Assim, não, mancada.
Mancada, que eu tô indo cumprir a missão. Eu tô indo fazer aquilo e eu tô boiando no mar, cara. Tem tubarão passando aqui embaixo. Então, pra mim, talvez eles tivessem o direito, mas eles nunca fizeram. Lógico, porque é maturidade. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar. Terra, ar, fogo, faltou o ar que não tinha avião. Mas Paulo em todo. Ele fala que ele estava em perigo com os amigos. Amigos, ele fala de falsos irmãos, mas ele estava em perigo no meio dos amigos dele. E também em perigo causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, pôs guarda nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha, e assim escapei do governador. Então Paulo está dando a declaração do que é viver Cristo. Jesus veio e também Jesus mostrou isso, que não é fácil. Jesus fala que o Filho do Homem não tinha lugar para repousar a cabeça. Não tinha. Imagina que é igual aquela vez que a gente falou. Imagine quantas horas a gente juntar a vida de Jesus, quantas horas ele dormiu. E um ser humano normal no mesmo tempo, você vai ver que Jesus não dormiu quase nada. E Paulo está falando da mesma coisa. Não é que Paulo ele era um super-homem, que ele não sentia cansaço, ele não sentia dor. Meu, você imagina você ser apedrejado, sabe? Ser apedrejado. Sabe, eu já vi imagens do que era um apedrejamento. Tinha uns que era cavar um buraco, só ficava a cabeça para fora. E enterrava e assim, além disso, uma coisa que um dia eu vi nossa, eu viajo muito na internet, né? Olha o extremo que eu vou chegar. Um dia eu vi um sniper falando. Ele falando que a pior coisa de você atirar numa pessoa, falou, não é a pessoa em si cair. Ele falou assim, mas é quando você olha na lupa da mira e você vê o olhar da pessoa. Aquilo te tira o sono. Por que eu falei isso? Você imagine Paulo, se nas vezes que ele foi apedrejado, ele está no chão, com um buraco cavado e olhando para quem está atacando pedra. E ele, há momentos atrás, ele poderia estar dando um abraço naquela mesma pessoa, falando que Jesus amava ela. E aquela pessoa está de frente para ele, tacando pedra nele. Está lá, tacando pedra nele. E ele está olhando aquela pessoa. Olhando, devia estar defendendo e tomando pedrada até não querer mais. E vamos dizer que a medicina daquela época não era a que a gente tem hoje. Então você imagina quanto tempo Paulo demorava para cicatrizar alguma coisa. Nossa. Você imagine você olhar para Paulo. Deveria parecer que não tinha costura, mas ele devia parecer aquele boneco do Chuck, se tivesse costura, todo machucado. Imagina quando quebrava. Viu? Para o cara contar 39 chicotadas que ele levou, é que todas doeram. Todas, as 39 ele sentiu uma dor absurda. Absurda, eu já apanhei de cinta, eu nunca consegui contar cintada, acho que nem se eu quisesse, porque... Bastante. Não, e tipo assim, você está sentindo dor. Só que a dor dele era tão extrema que ele sabe quantas chicotadas ele tomou. E eu imagino o quão desesperançoso deve ser você contar que você acha que vai parar na próxima. E não para. E não para. A pessoa cansou. Tipo assim, ele chega no 10 e ele fala assim, não agora tá doendo, vai acabou. Aí toma. Não, vai até o 15, 20, 30, meu Deus do céu. Na primeira já tinha desmaiado. E Paulo lá. Paulo é preso. Meu, ele não relata tudo, mas aqui é uma declaração. Eu gosto muito dessa parte porque ele faz meio que um resumão. Mas tem muitas coisas que acontecem assim, que a Bíblia vai relatando. Mas esse aqui é o resumo que ele dá. As coisas marcantes para ele. Então viver é Cristo não é fácil.
Difícil, né? A gente é um mundo que a gente busca facilidade. Então é por isso que eu deixo de crer em Deus. Eu recebi esse dia no WhatsApp uma mensagem assim: sou gerente de sei lá do que, estamos procurando pessoas para trabalhar de casa para ganhar de 500 a 3 mil reais dentro de casa. Falei, rapaz, mas nem se eu acreditasse em Papai Noel eu ia acreditar nessa imagem. Mas se o cara está dando um golpe desse é porque tem nego que clica. O cara está disposto a entrar naquilo e se esforçar para aquilo do que o cara acordar cedo e o cara procurar um emprego e trabalhar. Um dia meu pai falou assim, meu, que loucura, né? As pessoas saem do Brasil para ir para os Estados Unidos para trabalhar num subemprego para ganhar dinheiro. Mas elas não estão dispostas a trabalhar no mesmo subemprego aqui no Brasil e ganhar o mesmo dinheiro que ela ia ganhar lá. Ela vai para lá, ela se põe no ponto de se esforçar, mas ela não se esforça onde ela está. Da mesma forma que sai gente de lá e o cara vem para cá. Isso que, vamos lá, dólar muito mais que o real. O cara sai de lá e o cara vence aqui. O cara vem para ser subemprego aqui. O cara vem para o subemprego, o cara cresce, o cara fica rico aqui. E lá ele não teve a disposição de fazer acontecer. Com a mesma disposição que ele veio, se ele ficasse e fizesse, ele ia conseguir o mesmo resultado. Só que o cara veio para cá. Então a gente é uma geração que a gente está assim, a gente está se tornando muito cheio de si nesse ponto. Eu quero conquistar as coisas pelo meu braço. Eu brinco, eu falo que eu não gosto de coach, mas eu não gosto nesse ponto. Porque para mim, tudo que eles falam é tudo que está escrito na Bíblia, só que eles não citam. Ó, isso daqui está escrito em Provérbios, isso daqui está escrito em Eclesiastes. Não sou contra ele lá incentivar uma pessoa. Essa geração fraca precisa talvez disso. Mas, cara, mostrasse na Bíblia. Não ia tirar o dinheiro de você, por exemplo. A pessoa não ia deixar de comprar seu curso, sua mentoria. Não ia. Se o negócio é dinheiro, ela não ia deixar. Você só ia mostrar para ela o que realmente é. Mas não, eu sou o cara. Ele não, ele deixou aqui o livro, eu li aqui a Bíblia. Já era, eu sou espertão. Por isso que falam, o mundo é dos espertos. Eu acredito muito, o mundo é dos espertos, realmente. Mas o céu não é para esperto, né? O céu é para pessoas que se esforçam. Então, além disso, além de tudo, é essa a pergunta que me para. Quem está disposto a viver é Cristo. Para entender que morrer é lucro. Para a gente morrer, a pior coisa, é o pior fim do ser humano é a morte. É a coisa mais triste que existe. E para Paulo não. Para mim, morte é lucro. Porque eu vou pro braço daquilo, eu vou descansar. É isso aí. Eu ia falar isso. Eu vou pro descanso. Tipo, você acha que ele quer isso daqui pro resto da vida? Não, imagina, todo mundo chicotado. Apanhando. Paulada, pedrada. Só que ele fala, eu não consigo parar de fazer porque as pessoas estão precisando. Não consigo. Ao mesmo tempo que eu quero ir, eu tenho que ficar e eu quero ficar. Porque se eu for, o que vai acontecer? Quem vai ficar no meu lugar? Quem vai ficar no meu lugar? Sim, não, eu acho que ele declara uns versículos antes aqui, essa parte que é o trecho que ele fala do negócio. Mas um pouquinho antes ele declara isso. Ele fala, eu não posso ir. Não posso, porque se eu for. Se eu for. E essa era a missão dele. A nossa missão é a mesma, só que a gente não executa. A gente nem se preocupa com a nossa. É, a nossa missão, a gente acredita que é o quê? Que eu tenho que vencer aqui, eu tenho que ter dinheiro aqui. Quando eu chegar na hora, eu vou pedir perdão para Deus e eu vou morrer tranquilamente, dormindo. Como diz o cara, já está no livro da Bíblia, já está lá no nome. É, eu tinha raiva quando eu era mais novo das pessoas que falavam que queriam morrer dormindo. Falei, nossa, que relevância, né? Paulo decapitado, Pedro crucificado contra a cabeça, e um crente quer morrer dormindo. Você acha que Deus deve ter ficado bravo, mas meu, é pensamento meu, claro, não tem nada a ver com Bíblia, só a interpretação de um pensamento. Mas eu me incomodava. Falei assim, cara, eu não tenho o direito, talvez, de morrer dormindo. Sabe? Pensando pelo ponto, eu não tenho o direito de morrer dormindo, porque, meu, o cara que o evangelho que eu conheci veio através desse cara, por causa dele que eu conheço. O esforço dele da época trouxe o evangelho até hoje. Só que de hoje, nós temos que ser uma geração que leve para mais um tempo. E a gente não está fazendo isso. Não está. O esforço de 12 apóstolos trouxeram o cristianismo até hoje.
Jesus, sim, mas o esforço deles de Atos dos Apóstolos trouxeram até 2022. E de 2023 em diante? Quem que vai dar sequência nisso? Sabe, a igreja ela vai existir até que geração? Os nossos filhos vão tocar da mesma forma que toca? Quem tem uma história como parecida com a do pastor Alex para ser um pastor? Pensar, De uma geração vindo, não da geração que está junto. Não, tem que ser uma geração nova. Meus filhos. Meu filho nasce hoje. Um pai, ele quer dar o que pro filho? Tudo que eu não tive. É isso aí. Eu não tive com 12 anos, não tive um celular, meu filho vai ter um iPhone 380. Vai ter outro celular. Sai, né? Tipo, você coloca aqui, eles saltam assim na tela. É, ele vai ter outro celular, porque eu com 12 anos eu queria ter e eu não tive. Então meu filho vai ter. Meu filho vai querer usar roupa cara, ele vai usar. Porque eu não tive, meu filho vai ter. Ah, meu filho com 18 anos, eu não tive um carro, meu filho vai ter com 18 anos um carro bom. Vai ter um carro da hora para ele. Porque eu não tive, eu queria ter. Legal, só que você não pode deixar de dar aquilo que você teve. Tudo que te deu condição para dar para o seu filho aquilo que você não teve, foi algo que seu pai e sua mãe te deu. O pai dá o que ele não teve, mas não dá o que ele teve. Aí vira essa geração de hoje. Geração de derrotados. Derrotado. Porque eu não dei o que eu tive. Eu achei que meu pai estava errado em não me dar, só que meu pai ele estava fazendo, ele não estava me dando peixe, ele estava me ensinando a pescar. O que eu vou dar para o meu filho? O peixe. E a hora que faltar o peixe, meu filho não sabe pescar. Ele vai morrer porque ele não sabe. Não sabe, ele não viveu isso, ele não sabe o processo. Como é que faz para ganhar dinheiro? Não sabe. Não sei. Só que a gente veio de uma geração, por exemplo, a geração do meu pai começou a trabalhar com 5 anos de idade. A minha geração já era 16, 18, estudar mais, e mais estudo, e mais estudo. E a galera está estudando e não está conseguindo emprego. Então, teve um amigo meu que falou assim, eu preciso de um emprego. Eu falei, beleza, o que você faz? Não, eu quero fazer o que você faz. Mas você entende o que eu faço? Não, mas é só você colocar eu lá e eu faço, eu aprendo. Eu falei, não é assim, né? Tipo, tem que ter um processo. E as pessoas estão querendo pular esse processo. Sim. Eu vejo assim, tipo, igual hoje. Muita gente pula e não sabe fazer. Muita gente... Uma pessoa antigamente, para se tornar diretor de uma empresa, o cara entrava no chão da fábrica, o cara ia, subindo degrau. 15 anos depois de empresa, o cara se tornava um chefe. Passou por todas as etapas. O cara conhece, ele tem propriedade naquilo que ele faz. Hoje, o cara sai da faculdade, ele não quer entrar. Não. Ele quer já... auxiliar, não que o cara tenha que entrar no chão da fábrica, não é de longe de mim isso. Longe de mim também falar que é um lugar ruim. Porque inclusive o cara que teve um resultado excelente começou lá, então é um lugar muito bom. O cara não, o cara ele já quer entrar lá. Só que ele não sabe do que se trata, ele não sabe história. Não sabe, o cara não entende história nenhuma. É uma geração que o cara quer falar sobre, sei lá, sobre racismo e o cara nem sabe o que é racismo, não sabe nem de onde veio. O cara não sabe história, mas é um cara que ele ouviu alguém falando e achou muito legal, é moda falar sobre isso, eu vou fazer. Mas o cara não entende. O cara não entende sobre história, o cara não procura. Então a gente é a geração que a gente tem acesso a muita coisa e a gente não faz nada. A gente tem Bíblia, eu esqueci a Bíblia em casa. Saí correndo, esqueci a Bíblia. Onde eu tenho a Bíblia? Bíblia, mesma Bíblia, olha que ferramenta. Mas o que eu tenho feito da ferramenta? Falou Bíblia? O que eu tenho feito da vida? O que eu tenho feito da ferramenta que eu tenho? Você imagine para Paulo, se Paulo tem uma ferramenta dessa. Nossa, na hora. O quão eficaz seria, mais eficaz seria o ministério dele. Mas talvez o ministério dele foi tão eficaz porque justamente não tinha isso. A gente é uma geração que a gente está aprendendo a ter que lidar com isso. Lidar. Sabe? Então, para pra pensar, olha o que a gente está vivendo. Sabe? Pensa assim com temor, assim, fala para Deus, fala assim, Deus, eu tenho me tornado uma pessoa incrédula. Para pensar quantas vezes do seu dia você para agradecer a Deus.
E quantas você para reclamar? Dá pra contar, né? Quantas você para agradecer? Eu parei para agradecer hoje meu dia? Não. Eu pensando Eu também não. Eu, Fernando. Eu também não. Deus, obrigado. Eu almocei, jantei, tudo. Quando era mais novo, eu orava por todas as refeições. A única coisa que eu fiz hoje, na hora que eu saí, entrei no elevador, foi graças a Deus acabou o dia. Graças a Deus acabou. Talvez acho que nem assim, nem para reclamar. Eu não reclamei dessa forma. De tão estressante que foi. Não, então, mas tipo, mas nem para reclamar. Não, tipo, uma reclamação, assim, eu reclamo de. Eu fui que eu lembrei pra você, tipo, graças a Deus acabou o dia. Então, tipo assim, nem para isso, do tanto que decaiu. Quantas vezes eu parei para agradecer, mas o tanto que eu reclamei hoje, será? O tanto que eu pensei algo errado. Nossa, eu confesso, o cara lá da gráfica tá com a orelha quente. Então, o tanto que eu reclamei hoje. Hoje eu acordei, eu tinha um plano exato na minha vida hoje. Mudou tudo. Rapaz. Não sei se o Ivan está assistindo, o Ivan não estava na empresa hoje. O Ivan mudou tudo no esquema. Tudo no esquema. Deixa eu entrar na live aqui para ver quem está tudo na live. Eu também nem entrei. Vou entrar na live aqui. Mas assim, gente, é uma coisa assim de se pensar muito. Muito assim, sabe? Tudo que eu estou falando, toda essa reflexão é justamente isso. Mano, o cara mandou um abraço pra você, David Silva. David Silva? Minha mãe tinha mandado umas coisas aqui, mas o pecado já estava no coração já mesmo. Deixa eu baixar o volume aqui. Cheio de vermelho hoje. Aí esse Davi, não sei se é David, Davi, não sei. Minha mãe falou que ela quer subir numa carruagem de água. Ela tem esse pensamento. De fogo. Não, ela quer de água, porque de fogo queima, né? Ela quer de água. Não, mas é legal, eu acho um pensamento engraçado, muito divertido. Mas, gente, realmente, acredito que basicamente essa é a live de hoje. Alguém quer acrescentar algo? Eu achei top. Eu gosto das histórias assim, porque a gente fica viajando, né? Tipo, imaginando como que seria lá atrás. Minha vida é uma eterna viagem. Eu vivo em outro planeta e eu sou muito consciente disso. Eu curti aqui o Davi Silva, que é o comentário dele, mandando um abraço pra mim. Isso. Todo like também. Eu acho que eu tô com o próprio perfil da igreja, então sou verdade, eu tô não sei se vai sair eu. Mas, gente, basicamente é isso. Eu gosto muito de pensar assim, eu gosto muito de conversar com Deus e viajar nesse pensamento. Eu acho que são momentos muito bons. Sim. Eu acho que eles mudam muito nossa forma de pensar, nossas atitudes e tal. Minhas atitudes, minha forma de pensar. Sim. Né? Então, não jogando pros outros, mas jogando pra mim mesmo. Tudo que a gente conversa aqui, tipo, eu fico analisando a minha vida, não fico analisando os outros. Cada um tem a sua vida. Deus deu pra cada um a vida. Fez. Sabe, é aquilo, tipo, a gente não enxerga as coisas como... Igual o que você falou, precisa vir rápido, eu não vim correndo pra chegar aqui. Tipo, aí você falou, será que não... Não é, tipo, é só uma forma de pensar, não é que é uma regra, não é bíblia, não é esse cara. Mas você fala, eu tô saindo de lá correndo. Tudo que faz correndo, você tá correndo. E um dia você vai correr pra nada. Que valor que tem? Você correu, o que mudou na sua vida? Não, mas tipo assim, mesmo assim, você corre e... Imagina, você correu de Sorocaba, o computador trava. Você correu, tipo, pra quê? E não deu certo, né? Pra quê? É a declaração de Salomão. Cara, eu corri atrás do vento. Cadê o vento? Meu, ele tá olhando assim, eu imagino ele olhando toda a riqueza dele. Eu tenho tudo que eu sempre quis eu tenho. E aí? Eu ainda não me sinto preenchido. Eu tenho tudo, eu ganhei tudo e mais um pouco. E aí? Não é esse o sentido da vida. Eu corri, eu me esforcei, eu cheguei. E não é esse o lugar. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho. Cheguei no tão desejado lugar, eu cheguei no pódio que eu acreditei que era um pódio. E é um pódio que ele não tem valor algum. Então imagina o Salomão nesse ponto de reflexão. O que o Whindersson praticamente fala, cara, eu orei 40 mil em cima de uma cama. É 40 mil, cara. É uma grana absurda. Eu imagino que é 40 mil reais, cara.
O Marquinhos tem nota de 200 na carteira dele. Uma vez ele mostrou, eu peguei na mão, que eu nunca peguei uma nota de 200 na minha mão. Quando eu comprei o celular, antes desse que eu tenho, eu comprei, aí eu peguei um dinheiro emprestado com a minha mãe. Foi R$1.000. Aí eu fui devolver pra ela. Eu saquei R$1.000 e fui devolver pra ela. Quando eu fui entregar o dinheiro pra ela, que eu fiz assim pra ela, eu fiz assim com a mão. Aí ela meio que deu risada, achando que eu tava brincando. Eu falei, não mãe, peraí. Eu comecei a folhar as notas, porque era R$1.000. Aí eu folhei e falei assim, caramba, R$1.000. Pronto, mãe. Entreguei pra ela. Aí ela, tipo, ela entendeu que... Ela falou assim, cara, não é nada, né? Vai assim, num sopro assim e tal. Ó, falar uma coisa pra você. Uma vez eu tava trabalhando numa agência e o dono era um cara bom de grana, né? Aí, tipo, como na agência a gente podia ficar trabalhando bermuda, camiseta de qualquer jeito. Aí Sunguinha. Sunguinha não, brincadeira. Aí ele falou assim, tem como você ir lá no banco pegar um negócio pra mim? Mas vai com a mochila. Aí eu falei, beleza, mas chega lá e falar que você é o fulano de tal, que você precisa conversar com o fulano de tal. Aí fui lá nesse lugar, entrei, aí o pessoal falou assim, o segurança falou assim, entra pela porta lateral. Aí dei a volta, entrei pela porta lateral, fui lá no fundo, aí entrei lá numa salinha assim, fechadinha, aí o segurança veio, ficou do meu lado, aí olhei em cima da mesa assim, um monte, aquelas pilhas, né? Aí ele falou assim, cabe tudo aí na sua bolsa? Eu falei, como assim? Não, é que você tem que levar um negócio pro homem lá. Eu falei, caramba, falei, aí as pernas estavam assim, né? Porque, tipo... Você sente um criminoso. Então, tipo... Vão me roubar, vão me matar. Cara, juro, era daqui até a porta da igreja, eu tinha que andar. Você acredita que assim, deu 12 meses e eu não conseguia chegar no lugar? Sabe, tipo... 3 horas de caminhada, tô indo pra Sorocaba a pé com 200 mil de dinheiro. E tá todo mundo vendo que eu tô com 200 mil de dinheiro. Eu suando frio, eu cheguei no lugar, tirei, devolvi, entreguei assim a bolsa, assim, ó. Nunca mais, irmão. Pelo amor de Deus, não faça mais isso comigo. Não faça mais isso comigo. Não, eu nunca peguei uma coisa. Aí a pessoa fala assim, não, eu fiz porque eu confio em você. Mas eu falei assim, não. Eu não confio em mim. Não, eu confio em mim, mas tipo, a situação foi tão, sabe, tipo, desagradável pra mim, porque tipo, pra mim todo mundo tava me olhando achando que tipo, o cara tá pedindo. Seca aí. Caiu. O pessoal para pedir informação, você derruba, entrega, chora, Começa a Deus me deu. Rapaz, nunca mais na minha vida. Nossa, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Mas então, gente, é isso. Viver é Cristo e morrer é lucro. Quem de nós um dia vai conseguir entender a profundidade real disso? Vai conseguir enxergar a morte como lucro? Vou fazer uma pergunta pra você. Não. Se pudesse voltar no passado para viver esse intensamente, você iria? Cara, baseado nas minhas viagens, eu acho muito errado falar que eu voltaria e faria diferente. Eu não acho legal. Porque hoje eu tô aqui. Se eu voltasse e eu fizesse diferente, eu não ia estar aqui, eu não ia ter te conhecido. Não, se pudesse, tipo... Mas se eu pudesse, cara, eu acho que sim. Mas eu não sei se eu estaria disposto, sei lá, se eu abrir mão de tudo que eu tenho hoje, que é roupa que eu comprei minha só. Roupa só. Mas eu abri mão do que eu tenho, das pessoas que eu conheço, dos lugares que eu frequento para viver algo, nossa, muito excelente. Você sabe que vai daqui. Hoje eu tô vivo, e amanhã? Ontem a gente tava conversando sobre isso, né? Tipo assim, a galera gosta de sair comendo nos lugares e tal. Aí eu tava falando pra Thaís, falei, eu gosto tanto de comer um lanchão prensado com uma cobra, cara. E lá imagina, sabe? Tem que ficar até dias sem comer. Eu nunca quero chegar no ponto que o Neymar chegou, que o cara come uma comida horrível num restaurante e fala que é bom, paga R$3.000 numa comida ruim. E, novamente o Whindersson fez um vídeo falando sobre isso. Que ele foi num restaurante lá e o Neymar ele achou caríssimo e o Neymar deu uma risada quando levou o Whindersson, é o que eu vou pagar. Ele foi no prato mais caro e ele falou, é horrível, não consegui comer. E o Neymar vai embora e quem paga a conta é ele. Isso. Mas tipo assim, eu tava pensando, eu gosto tanto do basicão
Eu me alimento, cara. Pra mim, se tiver miojo dentro de uma casa, se tiver refrigerante, se tiver macarrão, molho vermelho e salsicha, cara, Campinas. Cara, se tiver isso pra mim, eu vivo tranquilamente. Tranquilamente, assim. E eu já provei pra mim, já provei pra meus pais que eu consigo conviver. Eu já comi macarrão fazendo 3 refeições por dia durante uma semana inteira. Macarrão com salsicha durante a semana inteira, tranquilamente. Eu pra mim também. Tranquilamente. Eu amo, é maravilhoso e tal. Nossa, então eu gosto tanto disso que talvez se eu tivesse grana para viver algo diferente, não sei se eu seria tão feliz como eu sou comendo um lanche prensadão no Kikos que eu amo. Pagando 12 conto no lanche, falando, nossa, que barato! Que barato esse lanche. Eu prefiro muito mais do que Mac. No Mac eu pago 20 e não fico cheio. Eu pago 30 e não tô cheio. Eu vou no BK, eu pago 40 e não fico. Não, fico cheio. Mas 40 conto. Eu vou no Kikos, eu pago 12. Fala aí. Stacker triplo, grandão, 40 conto no lanche. O pedreirão bateu forte, né? Vai. Louco. Desce tranquilamente. Eu já comi o de 4 hambúrguer. Não pode uma vez? Não, pra mim o Mac Lanche feliz já tá top. Você não é feliz, né? Pode ser. Você não sabe o que é felicidade, você não encontrou. Eu não consigo comer muito. Gente, mas é isso aí. A gente agradece aí quem ficou por aqui. Deus abençoe muito a sua vida. Você pare realmente para pensar e analisar. É isso mesmo. É um pensamento, claro, é uma viagem. Bíblia, é tudo, mas não deixa de ser uma reflexão. Então reflita aí na sua casa, que em nome de Jesus, Deus coloque aí no seu coração, que você possa pensar sobre isso, repensar a sua vida e mudar. E convergir do caminho talvez que a gente esteja se tomando. Se todo mundo acordar, a gente tem chance de salvar próximas gerações, as nossas próximas gerações, porque realmente o mundo está precisando muito. Então é isso aí, gente. Bom final de semana. Espero que demore muito para passar. Tomara. Domingo tem batismo, 10 horas da manhã, né? Batismo. Tomara que seja quente, né? Então, eu vi boatos aí que não vai ser. Mas é isso aí, eu não vou me batizar, já me batizei. Também. Boa sorte aos batizandos. Eu batizei na Lagoa. Eu não lembro quando eu me batizei, mas faz tempo. Mas no meu tava calor e foi na piscina. Então é isso aí, gente. Fique com Deus, uma boa noite e tamo junto. Valeu, pessoal.